Chegamos na nossa segunda aula do curso Eu Essencial, um curso básico de autoconhecimento. Inclusive, uma curiosidade para vocês, é um curso conceito. Eu vou usar essa cor de roupa aqui, provavelmente vai ser essa só mais uma roupa em todos os vídeos. E são tons terrosos, justamente porque a terra é a base e que a gente está falando da essência, da base do nosso ser, para a gente realmente se conhecer cada vez mais inteiro. E eu acho que uma das grandes entregas desse curso, e que eu tô acessando agora também junto com vocês, tive esse insight há poucos minutos antes de iniciar a gravação aqui, eu acho que talvez um dos grandes convites que a gente tem a partir desse curso é a não separação, parar de separar tudo, né? A gente vem de uma era industrial em que antes as coisas eram feitas por uma única pessoa, um artesão, e aí depois, né, com o surgimento da indústria, das fábricas, a pessoa que antes fazia uma cadeira inteira começou a colocar o prego no pé direito da cadeira, né? E a gente começou a fazer essa divisão em todas as áreas da nossa vida, né? Dividindo a nossa vida em áreas, dividindo a nossa experiência como se a gente conseguisse ficar meio picado assim, sabe? E não, a gente não consegue ficar meio picado assim. Isso cansa a gente, isso deixa a gente exausto. Isso não significa que a gente não tenha papéis, mas significa que dentro desses papéis a gente pode ser inteiro se a gente tiver consciência e coerência com o nosso coração. Nessa aula a gente vai falar sobre as energias essenciais da vida, que é a energia feminina e masculina. É extremamente importante a gente falar sobre isso, porque o que está acontecendo no mundo atual é um resgate do feminino. No final dessa aula eu vou voltar nesse ponto, mas não tem como a gente falar de autoconhecimento sem a gente falar dessas energias. E aí, para começar a falar dessas energias, a gente precisa começar a desconstruir o que existe por cima, inclusive, dessas palavras, né? O que já existe de pronto nessas palavras hoje. Energia feminina e masculina não tem nada a ver com gênero ou com orientação sexual, né? Energia feminina e masculina é uma energia que está disponível para todos os seres vivos, para tudo aquilo que existe, né? Imagina não, todo mundo que está aqui surgiu a partir da união de um espermatozoide e de um óvulo, certo? Imagina que esse espermatozoide ele é o símbolo dessa energia masculina e o óvulo é o símbolo da energia feminina. Você só existe porque essas energias se fundiram e através dessa força divina que é a fusão dessas energias, a sua vida surgiu e ela pôde ser alimentada e nutrida a partir dessa matéria. Então, de novo, luz e sombra a gente falou sobre isso e agora a gente vai reafirmar isso, por isso até que eu transbordei essas palavras no começo da nossa aula. Energia feminina não existe sem energia masculina. Quando uma energia começa a dominar muito algum aspecto da nossa vida, a gente começa a vibrar na distorção daquela energia. Dentro de tudo aquilo que existe, existe o alinhamento e a distorção, né? Alinhamento é aquilo que realmente contribui de forma leve e positiva e mais consciente com a nossa evolução. A distorção é geralmente outro lado daquela energia que a gente olha e que a forma da gente reagir a ela não é tão positiva para a nossa vida. Gera sofrimento, gera até um certo atraso evolutivo, né? Então, as energias feminina e masculina são as energias essenciais e elas existem em todo mundo que existe, todo mundo que está vivo, né? Então, não é porque eu sou mulher que eu tenho uma energia só feminina. O masculino também está em mim. Energia feminina e masculina são sobre símbolos, né? Então a gente traz o simbolismo dessas energias na nossa vida, o que elas representam, para que a gente possa aceitar essa dança acontecendo e também percebendo a nossa experiência quando a gente está vibrando em alguma distorção ou não, né? Então, de novo,
tenho as minhas anotações aqui que eu gosto sempre de trazer para vocês. E aí a gente precisa falar das potências, né, das energias. Energia feminina é a energia da sutileza, é a energia que conecta a gente com o nosso sentir, é a energia da paciência. Isso a gente falando nas vibrações mais altas, né, da energia feminina. Então, paciência, eu escutei isso uma vez, eu nunca vou esquecer, não lembro de quem que eu escutei, de quem que é essa frase, mas eu já escutei falar que paciência é a ciência da paz, né? E que acho que o Murilo Gun falou isso. E que se ele não. Se todas as pessoas que em algum momento difundiram qualquer tipo de guerra, se tivessem tido um pouquinho mais de paciência, respirado um pouquinho mais, talvez esse movimento não aconteceria. Então, a energia feminina é essa energia da sutileza, tá ligada diretamente com a nossa capacidade de acolhimento, a capacidade da gente acolher a nossa sombra, a capacidade da gente acolher os nossos desafios, a capacidade da gente sair daquele chicote, daquela punição, que é o lugar que a gente está muito acostumado a estar na nossa vida, para realmente experimentar novas versões de nós mesmos, mais gentis, mais acolhedoras, mais pacientes, entendendo que o processo ele precisa de uma maturação, né? Eu acho que a energia feminina ela contribui com a capacidade de identificar e de aceitar a maturação da nossa vida, do nosso processo. A energia feminina também está conectada diretamente com a nossa criatividade e gosto sempre de lembrar sobre isso, criatividade não é dom, criatividade é simplesmente uma energia que está disponível para todo mundo, né? Não existem pessoas criativas e pessoas que não são criativas. Existem pessoas que exercem a sua criatividade, existem pessoas que reprimem a sua criatividade. Então, tudo é uma questão de prática e do quanto a gente se dispõe a estar a serviço dela. A criatividade é mais uma energia, uma entidade que a gente está aqui a serviço dela. Então, a partir da minha criatividade, eu trago ideias, né? Ideias que de alguma forma já estão em algum campo aqui em cima. Eu trago essas ideias para minha consciência, para que eu faça depois, posteriormente, alguma coisa com essa criação. A energia feminina também está conectada diretamente com a nossa capacidade de introspecção, né? Lembrando que introspecção e expansão também são energias complementares e não existe a gente só ficar expandido, a gente precisa entrar para dentro. A gente precisa fazer esse movimento de introspecção, que também é a capacidade da gente se conectar com o nosso silêncio, que também é potencializada por essa energia, né? Energia feminina é energia que conecta a gente com a intuição, com a nossa capacidade de se nutrir, e aí não só a nível físico, né, mas a nível emocional, mental, espiritual. É a energia que nos conecta com a arte, porque alguma coisa para ser arte precisa tocar o nosso coração, né? A arte, ela tem essa subjetividade intrínseca nela, né? Quando a gente escuta uma música, a gente acessa aquilo que a gente sente daquela música. E a mesma coisa para as outras formas de arte, inclusive para a comunicação, né? Eu acredito que a comunicação é uma arte, a gente vai ter uma aula sobre comunicação também, mas é importante você entender que você está escutando aquilo que você está digerindo, aquilo que você está acessando no seu processo. Você está sentindo alguma coisa com tudo isso que eu estou falando. E isso é a conexão com a arte, isso é enaltecer o feminino que habita em nós também, né? Então é a subjetividade, já falei, né? A capacidade da gente se conectar com o sentir, com essa energia sutil. A energia de calma, está muito relacionado com a temperatura fria também, está muito relacionado com a nossa capacidade de refletir. E aí a gente também tem distorções, né? A partir da energia feminina. Quando a gente está com a energia feminina, às vezes em desequilíbrio, a gente entra numa passividade muito grande, a gente às vezes entra no nosso casulo e nem Cristo tira a gente do nosso casulo, a gente quer ficar só isolado do mundo e não tem evolução nesse planeta aqui a partir de isolamento, né? E aí eu não tô falando desse isolamento que a gente viveu, tô falando de um isolamento de quem você é, do seu ser. Nós somos seres relacionáveis, estamos aqui em um planeta que tem mais de 7 bilhões de pessoas, então a gente
precisa se colocar nesse lugar, experimentar essas relações, experimentar esses movimentos, né? Então a gente precisa sim sair do nosso casulo. O nosso casulo ele é um lugar para a gente revisitar, mas a gente revisita para que a gente explore, depois expanda para o externo de forma mais alinhada com a gente mesmo, né? Então a energia feminina nessa outra distorção pode trazer então preguiça, inércia, passividade, e é isso. Energia masculina. A energia masculina ela está muito conectada com a nossa capacidade de ação, com a nossa capacidade de fazer, com a nossa capacidade de manifestar, né? Então, eu manifesto os meus sonhos. Manifestar é trazer para o físico, não é trazer para os seus pensamentos. Seus pensamentos é uma etapa, mas o seu sonho só se torna real quando você realiza o seu sonho. Então, o masculino ele está muito linkado com essa nossa capacidade de agir, de fazer, de criar a nossa própria história realmente na ação, de mudar a nossa vida, né? Então, tá muito relacionado com esse lado mais fogo nosso, né? Então, a energia masculina, ela traz muito essa necessidade de movimento. E essa energia, dentro da sua distorção, ela conecta muito a gente com esse cenário principal da sociedade que a gente está vivendo, né? Então, a gente vive hoje em uma sociedade, em um sistema que estimula muito a nossa produtividade. A nossa produtividade que não é um ser produtivo, né? Não é eu sou produtivo ou não. É o lugar de eu me colocar sempre no lugar de estar sempre produtivo. E estar sempre produtivo é uma coisa que a gente faz e que a gente não respeita o nosso ritmo. Porque não é sempre que a gente vai estar produtivo, não é sempre que a gente vai estar produzindo igual a gente produziu numa época em que a nossa vida estava tudo caminhando bem, né? As nossas emoções, as coisas que acontecem na nossa vida, o nosso financeiro, tudo isso interfere na nossa vida, né? Então, como que eu vou me cobrar uma produtividade que ela não é real e ela não é retilínea em um momento da minha vida em que o meu ritmo talvez é outro, né? Então, a gente vive numa sociedade que está muito linkada com essa necessidade de ser produtiva a todo momento, né? E o que acontece também com essa energia distorcida? A gente se torna pessoas muito reativas. Por quê? A energia feminina é a energia que auxilia a gente a entrar para dentro. Se a gente só quer ficar para fora, a gente não usa esse filtro interno nosso. Então eu tô com muita energia masculina, eu tô, meu Deus, só no masculino, e eu me torno uma pessoa muito reativa. Aí tudo que as pessoas me falam, eu não tenho uma digestão daquilo que as pessoas me falam. Eu não entro no meu silêncio quando as pessoas me comunicam alguma coisa. Eu só tenho que me defender, eu só tenho que responder, eu tenho que fazer alguma coisa com aquilo. Muito comum esse cenário que eu tô falando com a nossa vida, né? É muito comum a gente estar vivendo esse cenário de distorção da energia masculina, né? Eu não falei antes, mas também uma questão de energia masculina é a polaridade oposta de temperatura, né? Então, calor. Então, distorção, já falei, né? Reatividade, essa produtividade, elas também geram uma ansiedade, né? Então, esse nosso excesso de mente, de raciocínio, né? A energia masculina fala muito sobre o racional, que é importante, que ele é parte integrante do nosso ser, a gente não pode ignorar isso, mas quando a gente fica só nisso, a gente meio que anula a nossa capacidade de sentir, nosso feminino. A gente anula a nossa capacidade de ativar a nossa intuição, ativar o nosso coração e trazer tudo isso para o nosso racional. Nosso racional não é um lugar que exclui tudo isso, nosso racional é um lugar que traduz tudo isso, né? E a gente não está acostumado a usar nosso racional para traduzir, a gente está acostumado a deixar o nosso racional comandando a nossa vida, a nossa mente, que muitas vezes está extremamente distorcida porque ela quer se proteger a todo momento de coisas doloridas que já aconteceram, então ela fala mentira pra gente o tempo todo e a gente valida essas mentiras na nossa vida, né? Então, produtividade, ansiedade, reatividade,
esse excesso de agitação, a violência, né? Porque violência está muito relacionada com as ações que a gente escolhe ter. E aí a violência ela não precisa ser só física, né? A violência é às vezes através daquilo que eu falo, que também é uma ação, né? Então a violência, esse cenário violento no qual a gente vive, também é fruto dessa distorção do masculino. Então a gente vive em uma sociedade em que o masculino é muito mais estimulado do que o feminino. E aí eu não tô falando de homem e de mulher, tá? Tô falando de energia. A gente tá focado aqui em falar sobre energia feminina e masculina. Então, essa energia do esforço, essa necessidade de estar sempre fazendo alguma coisa e de achar que o esforço talvez é o que vai fazer com que a gente acesse todos os nossos desejos, né? Lembrando que esforço é diferente de dedicação. Dedicação, eu tenho a consciência de que a minha ação ela vai realmente me ajudar na manifestação dos meus sonhos. Mas o esforço, o próprio nome já diz, eu tô às vezes ultrapassando o meu limite. E a gente acha legal, né? A gente vive às vezes uma vida extremamente agitada, vive no CLT ou trabalhando mesmo por conta, sem conseguir pausar para olhar o céu, sem conseguir respirar, sem conseguir comer, ter que comer fazendo reunião, né? Acabar o dia acabado e só conseguir dormir depois. A gente acha isso tudo muito natural porque a gente vem de uma sociedade que estimula que esse talvez é a forma de viver que vai te entregar tudo aquilo que você quer. A pergunta que eu te faço é: você quer realmente viver dessa forma? Você quer realmente utilizar essa energia masculina dessa forma? E aí eu chego naquele ponto que eu falei lá no começo para vocês, né? Energia feminina e masculina, elas precisam dançar. A gente precisa abrir espaço. E o que aconteceu é que a nossa energia feminina ela foi muito reprimida por conta do sistema que a gente vive, mas aí não é culpabilizar o sistema, e sim entender que a gente também validou esse sistema na nossa vida, dizendo sim para as nossas crenças que ainda alimentam esse sistema e essas distorções que a gente disse, dizendo sim para as ações que contribuem com a manifestação e com a manutenção desse cenário, desse sistema. Que esse sistema existe é porque pessoas praticam coisas que esse sistema estimula. Esse sistema, na verdade, é um conjunto de coisas que as pessoas fazem, pensam, acreditam. Então a gente muda o sistema quando a gente muda a gente. A gente se transforma e a partir da nossa transformação interna, a gente vai ativando e acionando as luzinhas das outras pessoas para que a gente possa fazer um movimento mais coerente com a sociedade na qual a gente quer viver, né? Então, a energia feminina e masculina, elas dançam juntas e a gente precisa abrir espaço para elas dançarem. O que acontece é que é como se tivesse cada uma dançando no seu quadrado e como se fosse uma competição. E não existe energia feminina sem masculina. Você não nasceu aqui só dentro de um óvulo. Você não veio nessa experiência só por conta de espermatozoide. Se tivesse só espermatozoide ou só óvulo, você não estaria aqui. Você está aqui porque essas energias se uniram. Então a gente precisa acionar essa energia feminina dentro da gente que está extremamente reprimida para que a gente cure esse masculino que não está saudável na gente, na sociedade no geral, e para que a gente consiga encontrar um equilíbrio. Por quê? Eu preciso colocar os meus sonhos no mundo. E eu não consigo colocar os meus sonhos no mundo se eu estiver só em uma dessas energias. Se eu só sonho, se eu só tô na feminina, se eu só sonho, se eu só me inspiro, interajo com essa ideia, com esse ideal, tá aqui. Tudo isso aqui chega pra gente fazer alguma coisa com isso, alguma coisa com a nossa ação. Os nossos sonhos, eles são canais do nosso legado e dessa construção dessa nova sociedade. Então, como que eu coloco o meu sonho no mundo? Quando eu venho pra ação. Esse curso que eu tô fazendo aqui é um sonho meu que chegou no mundo. Mas se eu não me dispusesse a preparar as aulas, pensar no curso, escrever e sentar aqui para gravar para vocês igual eu tô fazendo agora, esse curso estaria só aqui no mundo das ideias.
E o mundo das ideias, se a gente deixa as coisas só aqui, a gente fica consumido, né? Então a gente precisa unir essas energias para que a gente pare de se dividir tanto, para que a gente se reconheça como seres humanos inteiros, para que a gente faça de fato esse resgate feminino, que é o movimento que todos nós estamos fazendo. Se a gente perceber a quantidade de roda de homens que começou a surgir nos últimos anos, né? A partir daquele documentário que chegou no YouTube, que é incrível, inclusive, a gente percebe que o resgate que os homens fazem também é um resgate desse feminino. A gente vê, né, o sagrado feminino aí rondando entre nós mulheres, a gente aprendendo a plantar a lua novamente, a se conectar com a nossa menstruação sem associar a alguma coisa suja ou errada, ou algo que tem que ser reprimido na gente, né, ativando a nossa intuição. E os homens estão fazendo o mesmo movimento, o movimento de aprender a expressar suas emoções, a se permitir chorar, a se permitir transbordar. No final das contas, o movimento que a gente está fazendo é o mesmo. Nós mulheres estamos fazendo o movimento do resgate do nosso feminino, e os homens também estão fazendo o movimento, porque a gente está carente da energia feminina. Só que a gente não pode entrar no lugar de pensar que a energia feminina ela é melhor do que a energia masculina. A gente só tá precisando fazer esse resgate porque a gente tá com excesso de masculina. Só que se a gente ficar com excesso de feminino, a gente vai trocar 6 por meia dúzia e lá na frente a gente vai ter que fazer o resgate do masculino, porque a gente vai ficar uma sociedade extremamente parada, passiva. Então não adianta a gente querer escolher uma polaridade. Não é o ou, é o e aqui. É masculino e feminino, não é feminino ou masculino. Dentro de você existe com certeza um feminino e um masculino distorcido, clamando por cura, clamando para que essa mulher sagrada e esse homem sagrado que habita em você seja visto. Então não adianta a gente ir para outra polaridade, a gente precisa deixar essas energias chegar e de fato exercer na prática esse resgate do nosso feminino, esse resgate dessa energia que nos ensina a amar, dessa energia que ensina a gente a reconhecer que essa experiência, a gente não vai saber de tudo dessa experiência, a gente não tem todas as respostas dentro da gente, a gente tem algumas poucas respostas dentro da gente, que já transformam o mundo. E mesmo assim existe um invisível, um vazio, um silêncio interno dentro da gente, que ele é a nossa própria conexão com a fonte. A gente precisa se vulnerabilizar mais, a gente precisa sentir mais, sem precisar levar esse sentir para a nossa mente. A nossa mente vai traduzir esse sentir quando ele precisar ser traduzido. Mas às vezes o que a gente precisa fazer é só sentir. É só soltar, é só deixar ir. É só respirar, é só abrir o coração. É só espreguiçar o corpo, é só escutar o que seu corpo tá te dizendo. O resgate do feminino tá aí, disponível para você que quer caminhar não só com um homem ou com uma mulher sagrada dentro de você, mas com um ser humano sagrado. Você só é ser humano porque houve a união desses dois elementos que simbolizam essas duas energias. Então, só você é capaz de honrar esse caminho pelo qual você entrou nessa experiência material, nessa terra. Espero que vocês estejam se sentindo bem. Estou me sentindo muito nutrida depois de trazer essas palavras para vocês. Acho que consegui expressar aquilo que eu estava querendo trazer para vocês dessa energia. Seguimos juntos. Faça o desafio. Escute seu coração. Se conecte com a mulher sagrada que habita dentro de você. Não reprime mais ela, para que ela possa curar esse homem sagrado que habita dentro do seu coração também.